Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, ou Reuel, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado, e vereis essa grande visão, porque a sarça não a queimava. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: estou aqui. E ele disse: não te aproximes até aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. O livro do Êxodo é um dos livros mais belos da Bíblia Sagrada. Depois do livro de Atos dos Apóstolos e da carta de Paulo aos Romanos, para quem é leitor da Bíblia Sagrada, sabe que o livro do Êxodo é um dos livros mais proeminentes da Bíblia. Porque o livro do Êxodo nada mais é do que a saída do povo do Egito. Gênesis vai relatar o começo, então onde tudo começou, como o mundo foi formado, a essência de Deus, a natureza de Deus, o chamado de Deus com as famílias patriarcais e a entrada do povo prometido do Senhor no Egito. Mas o livro do Êxodo, em especial, é aquele livro a qual Deus tem um carinho por uma nação que ainda não era nação. A nação, ela só vai ser feita a partir do livro de Deuteronômio, quando eles entram dentro de Canaã, e eles passam a ser chamados israelita, porque agora eles têm um pedaço de chão para dizer que é seu. Esse livro, na sua essência, na sua totalidade, é um livro com algumas diretrizes da parte do Senhor, porque Deus havia se lembrado, e se lembrado aqui é uma linguagem figurada. Por quê? Porque Deus, ele não se esquece, porque a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Então aqui eu aprendo que existe a linguagem figurada para que o ser humano venha entender a essência do Deus Todo-Poderoso. O Egito se dominava como a maior nação que havia sobre a face da terra. Para quem lê a Bíblia sabe que o Egito detinha o controle do Oriente Médio antigo. E aonde o Egito chegava, o nome Egito chegava, todas as nações temiam, porque sabiam que lá no Egito tinha um grande faraó, representante de um Deus com D minúsculo sobre a face da terra. O Egito adorava algumas divindades, em especial Osíris. E Osíris era o Deus a qual o Egito dobrava o joelho e se prostrava diante daquele Deus com D minúsculo, e faraó era o representante. Ela diz que é neste período aqui que se levanta um homem por nome de José. José, quando ele chega no Egito, todo mundo sabe da história. A Bíblia diz que José, ele é humilhado, ele é padecido, mas a mão de Deus aprove descer naquela localidade e dá vitória a José. José, então, ele vai ascender ao maior posto que um homem poderia ter sobre a face do Egito, que era governador
do Egito. E a Bíblia Sagrada vai relatar que o Egito, nesse contexto, vai passar um período de grande fome. São 14 anos, 7 anos de prosperidade, mais 7 anos de grande seca. E é exatamente nesses últimos 7 anos que a glória de Deus desceu sobre aquela região. Por quê? Porque José se dá a conhecer a toda a sua família. Então, Israel, entre aspas, Jacó, ele vem com a sua família, e a própria Bíblia vai relatar, com 70 cabeças, e entra dentro do Egito. O faraó da época olha para José e ele diz: olha, a tua família é pastor de ovelha, nós não gostamos desse tipo de cultivo e não gostamos desse tipo de povo, então pega a tua família, e eu tenho um pedaço de chão, e esta terra ela é boa, é produtiva, ela mana leite e ela mana mel. Esta terra é a terra por nome de Gósen. Vai para aquela região e habita naquela localidade. Então a Bíblia Sagrada vai relatar que a família de José, juntamente com Jacó, vai habitar em uma terra por nome de Gósen. A família de José cresce, e a Bíblia Sagrada começa a relatar que no final do Gênesis, a partir do capítulo de número 45, que a família cresceu tanto, mas tanto, que o Egito começou a observar aquele povo hebreu que estava dentro do Egito. E a Bíblia também é clara em dizer que Faraó morre, e quando Faraó morre, a Bíblia diz que José também morre. O povo cresceu, se formou numeroso sobre a face da terra. O próximo Faraó, quando ele assume, é Tutancâmon II. E este homem, quando ele se assenta no trono, a primeira coisa que ele olha do seu reinado, do seu eirado, da sua janela, ele vê os hebreus numerosos como a face da terra, e ele chama todo o seu conselho e ele diz: nós não podemos deixar este povo tão numeroso crescer, porque se aquela civilização da Suméria, os hititas, se levantar e vir contra nós, há de ser que os hebreus vão se levantar e vão dominar o Egito. Então, a partir de agora, nós vamos subjugar estes hebreus. Então, a Bíblia Sagrada diz que no livro do Êxodo, capítulo de número 1, que a opressão havia descido, e Faraó levantou alguns capitães e colocou sobre a casa dos hebreus. A primeira coisa que acontece é virar escravo no Egito. Quando eu olho esta palavra escravo dentro da Bíblia Sagrada, a raiz da etimologia da palavra, ela tem dois sentidos. O primeiro escravo era escravo que habitava dentro do palácio e dentro do reinado de Faraó, fabricando joia, fabricando prata, fabricando ouro. Mas também tinha uma segunda classe daqueles homens que eram escravos, eram aqueles homens que iam fabricar tijolos e iam fabricar matéria-prima para levantar algumas obras que Faraó queria construir sobre o Egito. Segundo o texto sagrado, tinha alguns hebreus que eles humilhavam tanto, mas humilhavam tanto, que eles pegavam os hebreus e colocavam dentro de um calabouço, e aquele calabouço era a forma de lama, e lá naquela lama passava o dia todo trabalhando, sem comer e sem beber, e quem estava em cima começava a dar ordem para quem estava embaixo, dizendo: vai trabalhar dobrado e vai fabricar tijolo. De cima jogava barro, de cima jogava água para ele misturar com barro e fazer tijolo. Então a produção não poderia parar, e quem estava lá em cima também fabricando tijolo no meio do sol, segundo o texto sagrado, era chicoteado pela manhã, era chicoteado pela tarde, e pela noite, para dormir, a sua esposa tinha que abanar a costa do marido para que ele viesse se deitar. Quando a gente olha a história da escravidão dos egípcios, a texto sagrado diz que era algo tão fora do comum, mas algo tão fora do comum, que os homens, quando chegavam em casa todo lateado, com as costas em carne viva, ao invés de abraçar os meninos e a esposa, eles corriam para a cama para se deitar, para a mulher poder abanar e tampar as feridas. Agora observe como está o texto: no outro dia eles não poderiam ficar em casa, porque senão algum capitão do exército do Egito ia até aquela localidade e matava aquele homem. Então eles eram forçados a trabalhar dia a dia. Mas Êxodo, capítulo de número 1, diz que o povo havia crescido, e o próprio texto diz que
alimenta bem, este povo não tem glória, este povo não tem nada, este povo não tem beleza, este povo não tem formosura, este povo não tem terra. E toda vez que eu olho para esse povo, ele está maior. Mas existe uma profecia lá no livro de Gênesis, quando Deus havia dito para Abraão: Abraão, olha para a terra, Abraão, e conta a areia do mar, Abraão. Abraão disse: não tem como, porque é muita. Dá certo, Abraão, agora olhe para o céu e conte as estrelas. Não tem como. Por quê? Porque é numerosa, é muita. Então Deus disse para Abraão: Abraão, assim será a tua descendência. Vão humilhar, vão massacrar, vão pisar, mas eu vou multiplicar a tua descendência. Ai de quem se levantar contra a tua descendência. Existiu uma profecia de Deus, e a profecia é: quanto mais pisar no meu povo, mais ele vai crescer. Quanto mais pisar no meu povo, mais ele vai crescer. O povo cresceu, e quando o povo cresceu, o Egito ficou perturbado. Faraó emitiu um decreto, chamou duas parteiras hebreias, aleluia, por nome de Pua, a primeira, e disse mais ou menos assim: chama agora as parteiras. As parteiras, quando se apresenta, ele chama Pua, e ele diz assim: a ordem é, quando as mulheres hebreias estiverem para parir e for menino, é para pegar e para matar, mas se for menina, é para deixar em vida. Então o texto sagrado diz que partiram as parteiras. Aí quando eu leio esse texto, olha a mão de Deus trabalhando. As parteiras começaram a trazer as crianças, só que a Bíblia diz que a glória desceu sobre a parteira, e Deus sussurrou no ouvido. Está na Bíblia, Êxodo capítulo de número 1. Deus havia dito para as parteiras: não mata ninguém, conserva em vida. O Faraó então fica sabendo. Faraó, quando fica sabendo, manda chamar Pua e diz: Pua, que história é essa? Por que você não está matando os meninos? Olha o que a mulher diz: não tem como matar os meninos hebreus. Por quê? Porque as mulheres hebreias, elas são fora de série. Toda vez que eu me aproximo dela para tirar a criança, ela já tem tirado o menino e já tem ido embora. E quando eu chego, já não tem mais nada. Primeiro o livramento de Deus. Faraó queria matar todas as crianças, mas Deus disse: no que é meu, ninguém toca. Aí o texto sagrado começa a abrir e começa a revelar que existia da linhagem da tribo de Levi um homem por nome de Joquebede. Aleluia, aleluia. Uma mulher por nome de Joquebede. Esta mulher então, ela vai se casar com um homem por nome de Arão. E quando eles se casam, é nesse contexto aqui que ela vai gerar o primeiro filho. A primeira menina que nasce é por nome de Miriam. O segundo que nasce é por nome de Arão. E diz a Bíblia que Faraó estava endemoniado, querendo matar os meninos. Agora olhe como está o texto, presta atenção. Aí o texto sagrado vai abrir, vai dizer que Faraó, quando dá a ordem para matar os meninos, quem está grávida? Joquebede. E nasce um menino. Na cultura hebreia, quando o menino nasce, a primeira coisa que se faz, a mãe batiza o menino. Mas quando você lê esse texto lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, está relatado que quando o menino nasceu, a mãe olhou e disse: eita, o menino é belo, o menino é formoso, o menino é a coisa mais linda. Mas ela não bota nome no menino. E segundo a tradição judaica, diz que ela não colocou nome no menino porque ela sabia dentro dela que Faraó queria matar todos os meninos. Então o nome fica ligado com a família. Ela queria desligar o menino da família. Por quê? Porque existia aquela localidade, Faraó querendo matar todos os meninos. Então a primeira coisa que ela passou: ora, se vou matar a criança, então eu não vou batizar, porque sem nome ele é anônimo e não existe. Então eu vou ficar com ele até onde puder. Aí o texto diz que com 3 meses de nascido, o menino chorava e chorava. Então ela não tinha como mais se
segurar o menino em casa. Olha como está o trecho. Ela vai até o rio Nilo, vai até o junco. Você sabe o que é junco? É planta d'água. E quando ela chega lá naquela localidade, ela começa a recolher folha de junco, bota para secar. E 7 dias depois, está na Bíblia, 7 dias depois, o menino amamentando e ela sentada com aquela criança, e ela vai confeccionar um grande cesto, forra o cesto, detuma ele por dentro e por fora, pega o menino seminu, ou seja, nu. Flávio José vai relatar que Moisés foi colocado no cesto, pelado como veio ao mundo, coloca o menino e fecha. E quando fecha o cesto, para onde ela vai? Para o rio Nilo. Chega no rio Nilo, ela coloca o menino no rio Nilo e ela olha para o céu e ela diz: Deus, o Senhor me deu e eu estou lhe devolvendo. O menino é teu. Daí o menino sem nome, não tem glória, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. Tu me deu e eu estou lhe devolvendo. Agora preste atenção, lá no rio Nilo, segundo o texto sagrado, era um rio que tinha crocodilo, e esses crocodilos aqui eram os piores crocodilos que existiam lá no Oriente Médio. O rio Nilo era tão idolatrado pelos egípcios que os crocodilos lá daquela localidade era considerado como um deus daquela região. Observe como está o texto: coloca o menino naquele local. Mas sabe por que eu dou glória nesse texto? Porque no rio Nilo também tinha corredora d'água. Aleluia, olhe para mim. Você sabe o que é corredora d'água? É cobra d'água. E sabe o que essas cobras fazem? Quando elas avistavam alguma coisa flutuando, a primeira coisa que elas iam era procurar ver o que é e penetrar para entrar e picar. Aleluia, mas sabe por que eu gosto de Jeová? Porque Jeová disse: Joquebede, pega o menino não é teu, é meu. Detuma o cesto por dentro e por fora, coloca ele e joga na água, porque eu vou dar livramento ao menino. Satanás queria matar o menino, mas Jeová olhou e disse: o menino é meu, ninguém toca. Aí o menino está no cesto. Só que aí a Bíblia diz que a irmã do menino estava observando. E o próprio texto diz que o menino chorava e chorava. Por que chorava tanto, irmão? Porque ele queria o peito. Aí a Bíblia diz que a filha de Faraó, olha como Deus trabalha, a filha de Faraó ouviu o choro do menino. Chamou uma serva e disse: observa o que é aquilo ali dentro do cesto, tem alguma coisa chorando ali. Aí ela foi, só que quando ela foi, que ela pegou o cesto, que trouxe até a filha de Faraó, que ela abriu. Aí o texto começa a abrir, começa a dizer que a filha de Faraó, quando viu o menino, ela disse: é lindo, esse menino é lindo, mas ele deve vir das hebreias. Aí ela pegou o menino. Quando ela pega o menino, quem entra em cena? Miriam olhou e disse: Senhora, eu conheço uma mulher que pode ser ama de leite do menino. Aí a filha de Faraó disse: vai e chama. Quem ela chama? A mãe do menino. Aí lá vem a mãe do menino, contendo um choro, com o peito laquitante, cheio de leite, segurando para não esguichar. Aí quando ela chega, parece, meu, que eu estou vendo isso aqui pintado. O menino, ele não tem como se movimentar muito, porque ainda é recém-nascido, mas o cheiro do leite atrai o menino. E a Bíblia diz: e ele chorava e chorava. Mas quando a mãe chega, o menino parou. Aí a filha de Faraó pegou o menino, entregou para Joquebede e disse para ela: olha, vou lhe pagar um salário para você cuidar do menino.
Quando ele tiver desmamado, você traga ele para mim. Até então o menino não tinha nome, não foi batizado. O menino volta para a casa de mamãe e de papai, cresce, e quando ele é desmamado com 5 anos, quem entra em cena? A filha de Faraó. Aí quando ele chega no palácio, aí Deus vai abrir a boca e vai dizer: agora tu vai botar o nome no menino. Aí a filha de Faraó, quando pegou o menino, olhou e disse: que menino belo, teu nome será Moisés, porque eu te tirei das águas. Ninguém tocou no menino. Aí o texto diz: e Moisés cresceu. Só que antes de crescer, Moisés aprendeu toda a cultura do Egito. Primeiro aprendeu a escrever, segundo aprendeu a ler, terceiro aprendeu a economia, aprendeu a agronomia, aprendeu a ser guerreiro, aprendeu a ser um gentleman, aprendeu a sentar, aprendeu oratória, aprendeu tudo que precisava aprender. E Deus lá de cima olhando e dizendo: eita Moisés, queriam te matar, disseram que tu não dava para nada, disseram que tu não ia ser nada, nem nome tu tinha. Agora olha quem é tu, Moisés. Tu tem nome, tu tem glória, tu tem poder, tu tem fama, tu sabe de tudo, Moisés. Mas se prepara, Moisés, porque o que eu vou fazer contigo é maior. 40 anos se passa, Moisés está grande, homem feito, já está lá Moisés, guerreiro, líder, homem feito, homem grande. Aí o texto sagrado diz: e Moisés viu um egípcio matando um hebreu. Vou nem entrar nessa história. Ele mata o egípcio, corre a fama, e ele bota na cabeça: se eu ficar aqui, irão me matar, então eu preciso fugir daqui. Para onde ele vai? Olha como está a Bíblia. Para onde ele vai? Para a terra de Midian. Você sabe o que é a terra de Midian? Quem são os midianitas? Quando você olha dentro da Bíblia, sabe quem são os midianitas? Descendente de Abraão. Filho de quem? Filho de Ismael, filho da serva Agar. Olha como Deus trabalha. Para onde ele foi? Para a casa de Reuel Jetro. E quem era este homem? Sacerdote da casa do Deus vivo. E o que ele era? Pastor de ovelha. Moisés, quando chega com 40 anos, zerado, sem prata, sem ouro, sem glória, corrido, fugido, e não tinha para onde ir. Ele chega, aí a Bíblia diz que lá Deus engrandeceu a Moisés. Moisés casou, gerou filho e agora envelheceu. E o próprio texto diz: com 80 anos de idade. O que ele era? Pastor de ovelha. Está lá cuidando do rebanho do seu sogro. O rebanho era de quem? Dele ou do sogro? Do sogro. Moisés não tinha nada. Nada. Está lá trabalhando. Aí a Bíblia diz que ele vai conduzir. Eu gosto desse texto por isso, porque a Bíblia diz: e ele foi conduzido para o Monte Sinai. Olha como está o texto. Só olha como está o texto. Ele foi conduzido para o Monte Sinai. Quem conduziu ele? Deus. As ovelhas estão pastando no monte, e Moisés está no monte. Só que algo fora do normal aconteceu. O quê? Uma sarça. E você sabe o que é sarça? É um arbusto desse tamanho, espinheiro, volumoso e as plantas compridas. Só que no caule da sarça, só olha para mim, irmão, porque isso aqui é interessante. No caule da sarça, quando o sol batia, estouravam umas bolhas, e dessas bolhas escorria um líquido, que era a seiva. E aquela seiva, quando escorria,
Quando o sol batia, ela esquentava e pegava fogo no caule e subia para as folhas, consumia a folha e acabava a planta. Até aí, normal, porque a sarça já era conhecida naquela região e Moisés também conhecia. Só que o texto diz que Moisés viu a bolha estourar, viu a seiva escorrer, viu o fogo pegar. Só que o texto diz que ele desviou o olhar e disse: acabou com a planta, vai morrer. Só que o texto diz: e o fogo começou a pegar. Só que o fogo, quando começou a pegar, olha o que está escrito: e Moisés se virou para olhar o que estava acontecendo. Por quê? Porque a sarça pegou fogo e não acabou. Aí quando ele vai se aproximar, aí Deus vai entrar em cena. Olha o que Deus vai dizer: Moisés, Moisés. Vamos parar aqui. Quando você vê esse tipo de texto, Deus chamar por duas vezes o nome de alguém, é porque é algo importante. Deus chamou Moisés por duas vezes. Não chamou por uma vez, porque se chama uma vez só, Moisés ia continuar se aproximar. Mas Deus disse assim: Moisés, Moisés, e ele parou. Moisés entendeu que era algo importante. Por quê? Porque na cultura do Oriente Médio é assim: quando você chama alguém o nome dele por duas vezes seguido, é para aquela pessoa parar e prestar atenção. Aí o texto vai abrir e vai dizer: não te chegue para cá, tire a sandália dos pés. Segura. Moisés aprendeu que lá no Egito, para entrar diante de uma divindade em sinal de reverência, primeiro tirava aquela turba da cabeça. Segundo, tirava aquela roupa que usava. Terceiro, tirava a espada. Quarto, tirava as sandálias. E quinto, ficava de joelhos, com a cara olhando para o chão e ia andando até a divindade. Foi isso que Moisés aprendeu. Agora olha como Deus vem trabalhando. Moisés, lá no Egito, Moisés, quando você entrava no templo de Osíris, de Íris, de Baal-Zephon, você tirava a sandália, você tirava a roupa, tirava a espada, dobrava o joelho e ia caminhando de joelho com a cara no chão, Moisés. Eles tinham mão e não pregava, tinha boca, não falava, tinha olho e não via, aleluia, tinha pé e não andava, era feito de pedra, de ouro, de metal, não tinha glória, não tinha beleza, e tu entrava em sinal de reverência. Agora na minha presença, Moisés, tu já não tem linha, tu já não tem ouro, eu já tirei a tua espada, só falta uma coisa, Moisés. O que, Senhor? Tira essa sandália do teu pé e reverência a mim, dobra o teu joelho e se aproxima, Moisés. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa. Para adorar a Deus, irmão, não precisa de muita coisa. Não precisa. Mas para adorar a Deus precisa de santificação. A sandália que Moisés usava, irmão, não simbolizava a podridão no passado da vida dele, não. Não. Isso aqui, irmão, era reverência. Era o que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, para entrar na minha presença, tem que ter reverência. Aí eu e você, para entrar na presença de um pastor presidente, de um juiz, de um homem grande, a gente bota a melhor roupa, a gente se perfuma, escova os dentes, toma banho, corta o cabelo, penteia o cabelo, engraxa os sapatos, bota a melhor roupa, fala bonito, não fala com gíria, não gesticula muito. Agora quando é para entrar na presença de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, quer entrar de todo jeito, quer falar o que quer, da maneira que quer. Aí Jeová está dizendo: não, na minha presença, aleluia, é reverência.
que fica do teu lado naquela madrugada. Quando você dobra seu joelho e diz: Deus, eu não tenho nem força mais para orar. E teve gente aqui que dobrou o joelho por esses dias e disse mais ou menos assim que Jeová está me dizendo: Pai, eu vou dobrar o joelho, mas se eu dormir aqui, me perdoe, porque nem força para orar eu estou tendo e não sei nem o que falar para ti. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo encostou do teu lado e disse: não se preocupa, vós não sabeis como orar, não sabem, mas eu estou aqui, eu estou sentando a linha dos teus pensamentos e vou até onde bisturi não vai, e vou entrar dentro do teu pensamento, na raiz da amargura da tua alma, e vou tirar esta amargura agora, enquanto você não tem força para orar. Satanás se levanta e diz: eu vou derrubar ela, eu vou derrubar ele. Aí o Espírito Santo abre a boca e diz: derruba não, derruba não, porque eu estou do lado dela. É por isso que eu gosto dele. É por isso que eu gosto dele, irmão. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nem força para orar a gente tem. Muitas das vezes, irmão, nem força, irmão, para orar a gente tem. Dobra o joelho. E quando a gente dobra o joelho, não sai nada. Eu sei, irmão, que não sai. Quantas e quantas vezes eu desci para orar de madrugada e não tinha nem palavra para sair mais. Mas a única coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho, botar a cara no pó e dizer mais ou menos assim: Espírito Santo, eu não tenho palavras hoje, mas o que eu tenho é só lágrima, é só lágrima. Aleluia. E antes da minha lágrima cair no chão, ele se encosta do meu lado. E eu sei que você sente como pregador, porque você se arrepia toda, dá vontade de chorar, é quebrantamento. E sabe o que é isso? É ele encostadinha do teu lado, encostado do teu lado, dizendo: vai, filha, precisa falar nada, precisa falar nada, é só você chorar, é só você chorar. Por isso que eu gosto dele. Ok, irmão, porque o choro de uma alma vale muito. Tem gente que olha para mim, para você ver a gente chorando dentro da igreja e não dá nada. Pensa que aquele choro, irmão, é mera emoção. Mas o choro é a fala da alma, é a própria alma falando com Jeová. Aleluia. Satanás bota a mão na cabeça e ele diz assim: eu não estou entendendo porque essa mulher está chorando, porque esse homem está chorando, eu quero entender o que ela está falando. Aí o Espírito Santo olha para Satanás e diz: não é para você entender, é para você ficar de longe chorando, porque a minha filha não tem nem força para falar mais nada, mas essa lágrima dela, eu entendi, já peguei ela, estou rasgando o céu, estou rasgando o céu, estou levando diante do trono da graça, e quando chega no trono da graça, como que Jeová diz: aleluia, Miguel, pega a lágrima da minha filha, pega a lágrima da minha filha e do meu filho, e deixa naquela localidade. Aí os demônios vão abrir a boca e vai dizer assim: eu vou fechar as potestades e Miguel não vai passar. Aí Jeová disse: vai, porque o que ele está levando é resposta. E se tem resposta, tem fogo. A primeira característica que quando Jeová está no ambiente, sabe qual é, minha amada irmã? Primeiro, barulho, e segundo, fogo. E se tem uma coisa que Satanás não gosta, é de fogo e de barulho, é de fogo e de barulho. E aqui na igreja da São Jorge tem fogo e tem barulho. Aí ele não entende, porque eu e você ora, aí quando a gente está orando, dá vontade de embolar a língua e falar em mistério, dá vontade de uivar, dá vontade de gritar,
É Jeová dizendo, fala com ela, vai, leva lá a resposta para ela, vai, leva lá a resposta para ela. Moisés dobrou o joelho diante da presença de Deus. E Deus disse, Moisés, e olha como está o texto. Moisés cobriu a face com medo do Senhor. Aí Deus disse, Moisés, quando tu estava na face daquelas divindades lá do Egito, tu não tinha medo. Agora na minha presença, Moisés, tu tem medo, Moisés? Tenha medo não, Moisés. Eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo de afronta de Satanás, porque a própria Bíblia diz que Satanás ele só tem dois trabalhos, e todo mundo sabe disso. O primeiro é se levantar, e o segundo acabou de acontecer, ele caiu de novo. E eu vou repetir para você entender, Satanás só tem dois trabalhos, e todo mundo sabe qual é o trabalho. O primeiro é ele se levantar, e o segundo é ele cair de novo. Agora vamos olhar aí para o seu irmão de banco e diga assim para ele, Satanás caiu ontem. Diga para ele, Satanás caiu ontem, Satanás caiu hoje, Satanás vai cair amanhã, Satanás vai cair o ano todo. Por que, meu amado irmão? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele é o derrotado e a igreja é vitoriosa. Então se eu sou vitorioso, Satanás não tem poder sobre a minha vida. Ainda que ele venha influenciar alguma coisa, mas ele não tem poder. Ainda que ele tente alguma coisa, ele não vai conseguir. Por que, meu amado irmão? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder. E se ele tem poder, ele tem força. Porque a Bíblia diz que ele é o Criador. Eu creio nisso. Que ele é o Criador. Porque grande é a obra que ele tem. E Satanás ele faz de tudo para colocar desânimo para vir para a igreja. Mas tu sabe o que Deus tem contigo. Tu sabe a intimidade que Deus quer contigo. Porque Deus manda te dizer que se tu descer mais, orar mais e fizer mais pela obra, essa angústia que está dentro do teu coração vai começar a sair hoje. Porque isso não provém de Deus. Isso aí é Satanás querendo lhe oprimir e tirar você do foco que é a glória de Cristo. E nesta tarde o Senhor manda dizer para você que ele quer firmar uma nova aliança para contigo. Aliança de fidelidade, aliança de glória, aliança de louvor e aliança de oração. Então levando o ver para cá porque eu quero orar por você. A igreja fica em meio. A igreja fica em meio. É só levando o ver para cá. Dobra o seu joelho aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E manda ele vir cá, me ajuda, bota a bandeira. Aleluia, bota a bandeira aqui em nome de Jesus. Aleluia, soberano Deus, soberano Pai. Deus amado e Pai querido. Deus pesado da noite agora, Pai. Eu começo agora, Pai. Todo pregador da tua palavra, Pai. Todo teu servo, todo menor, Pai, da tua casa. Eu agora, Pai, eu desfaço, Pai, eu quebro, Pai. Toda amarra, Pai, de Satanás na vida desta mulher agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama agora, Pai, o bálsamo, Pai, sobre a vida dela agora, Pai. Vai queimando, Pai, toda a macela agora, Pai. Tira, Pai, tudo, Pai, que não vai do teu agrado. Dá um renovo nela agora, Pai. Enche ela, Pai, enche ela, Pai, enche ela, Pai. Dá poder a ela agora, Pai. Dá poder a ela agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba agora a autoridade do céu. E a partir de hoje, receba poder. Tem poder de Deus aqui neste lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Tem poder de Deus aqui neste lugar. Cantora, vem cá, cantora. Me ajuda em nome de Jesus.